Bom dia, minhas lindas, bom dia, mulheres de Deus, juntas novamente em mais um dia do nosso propósito, da nossa abençoada campanha. Meninas, eu sinto que todas nós estamos passando por um vale nesse momento. Eu sinto que a gente chegou até aqui e aqueles problemas lá no começo, aqueles problemas lá no início, há 20 dias atrás, parece que eles intensificaram, parece que eles ganharam mais força contra nós. Parece que o problema não dava pra ficar pior, mas ficou. Não sei se com vocês está assim, mas aqui em algum cenário de algumas mulheres eu tenho visto isso acontecer e eu sinto da parte de Deus que é exatamente o cenário que Ele quer trabalhar. Eu sinto que para as coisas acontecerem, para que Deus possa intervir e agir, o cenário precisa chegar no limite, como se não, até onde dá para piorar, ele vai piorar, até que o Senhor possa vir e intervir e falar, olha, eu faço o impossível. Até aqui as coisas ainda fluíam, ainda dava, ainda acontecia, mas quando chegou nesse cenário não dá mais, só Deus. Eu sinto que as coisas estão piorando. E é por isso que eu quero pedir para vocês, não parem de lutar. O inimigo chega nesse cenário e ele tá furioso com você. Furioso. Ele quer destruir sua vida com unhas e dentes. Ele quer destruir seu casamento. Então ele vai usar todas as armas e todas as brechas que ele tiver para te tocar e te paralisar. É no desânimo, é nas palavras de alguém, vai vir até você palavras que vão te ofender. Por que você tá fazendo isso? Pra que isso? Isso não vai resolver? Esse cenário não vai te levar a nada? E você vai pensar. Você vai pensar, será que eu continuo? Por que eu tô fazendo isso? Eu preciso resolver isso de outro jeito. Porque orando não vai mudar. E é aí que você se engana, minha amada. Vai mudar. Muitos podem acreditar que o que você está fazendo não vai te levar a nada. Que o que todos fazem, a maneira que todos, a leva, o rebanho todo faz, é o jeito que você deveria fazer também. Procura um emprego. Resolve, liga, faz um telefonema, liga para fulano e pede ajuda. É isso que as pessoas vão querer palpitar. É isso que vão te dizer. Mas com que base alguém quer palpitar na sua vida? Com que base? Tem base bíblica nisso? Tem histórico com Deus nisso? Essa pessoa caminha fielmente com o Senhor para estar palpitando na sua vida? Se você falar que sim, aí a gente pode pensar. Pode pensar que talvez seja um conselho do Senhor. Mas na maioria dos casos não é. Não é de Deus. Essa pessoa não se rende ao Senhor. E muitas pessoas estão na igreja, viu? Elas estão debaixo da igreja, de um templo criado pelo homem. Mas muitas não carregam, de fato, o Espírito Santo. E sabe por quê? Porque elas não se prostram. Elas não se rendem. Elas não... Como eu posso explicar? Elas não... Cadê a palavra, gente? Elas não abrem mão. Eu não tô encontrando a palavra, mas elas não abrem mão, não renunciam. Elas não renunciam no seu dia a dia o que deveriam renunciar. Uma palavra, um comentário, uma música secular. Elas querem ser do mundo, mas elas querem ser de Deus. Elas querem ouvir a música popular, elas querem seguir todo mundo, elas querem ouvir o blog, o podcast que tá todo mundo ouvindo, mas ela também quer palpitar na sua vida porque ela tá na igreja. Vamos palpitar, porque eu sei das coisas, deixa eu te ajudar. Não escuta essas pessoas. Para de dar voz ao inimigo através de pessoas que parecem querer seu bem, mas elas não querem. E muitas vezes elas são maravilhosas, elas são de Deus, sim, mas elas são suas amigas, elas querem o seu bem. Isso que eu quero dizer. Não tem o Espírito Santo, amam a Deus, mas não tem o Espírito Santo. Mas a questão é, elas não devem, elas estão sendo usadas pelo mal. Elas não têm nem noção disso. Mas elas estão sendo usadas pelo inimigo para te paralisar. Porque se conseguir entrar no seu coração e te paralisar, acabou. Vai atrasar toda a sua vida.
Talvez daqui 1 ano você pense em voltar aqui e começar um novo propósito, em começar de novo, em orar de novo, mas ela vai atrasar a sua vida. Um comentário que entre na hora errada, na hora que a gente tá quebrantado, na hora que a gente tá... Vocês sabem como a gente se sente dentro de um vale, como a gente é sensível, como tudo fere. E é por isso que a oração é fundamental nesse momento. É por isso que a oração ela é necessária para que a gente consiga se blindar e ter sensibilidade quando o inimigo quiser tocar. Ter sensibilidade quando sentir que aquela pessoa não tá querendo, não é a pessoa. Esquece a pessoa, você não tem nem que guardar no seu coração que a fulana te disse isso, o doutor te disse aquilo, porque não é a pessoa. É o inimigo usando a pessoa que deu alguma brecha espiritual pro inimigo usar, entendeu? Ela tem portas na vida dela e o inimigo entra à vontade, porque o inimigo, o diabo, não pode tocar na nossa vida se a gente não abrir. A gente falou no vídeo passado, ele não pode tocar na nossa vida se não der brecha. Se tiver brecha, ele entra. Se não tiver brecha, ele não entra. Se na sua vida você não tá dando brecha nenhuma, você tá cuidando para que todas as esferas da sua vida tenha Deus ali, Deus é o centro de tudo, o inimigo não pode entrar, mas ele pode entrar por fora. Ele pode entrar através de outra vida, ele pode entrar através de outro cenário que você se submeteu, que você está sujeito. Um trabalho, por exemplo. Você é obrigado a trabalhar com pessoas que são do mundo. Você não tem escolha. Mas você tá blindada e você precisa ter aquele discernimento do Senhor antes de sair da sua casa, de ir para esse trabalho, para que você saiba lidar com as afrontas do inimigo e não cair na armadilha do diabo. Vocês entenderam isso? Deus mandou dizer tudo isso, gente. Olha, não esperava, não era isso que eu queria dizer, mas é isso que o Senhor queria dizer antes da gente iniciar a nossa campanha aqui. E agora eu quero ir para Ezequiel 37. Hoje o Senhor me levou para Mateus 7, acho que Mateus 7. Mateus 7, eu quero falar um pouquinho do que eu li hoje, sabe? Sobre julgamento, sobre... Mas o que mais me tocou mesmo é a porta estreita e a porta larga. Porta estreita e a porta larga. Ontem no culto foi falado sobre isso na minha igreja e eu preciso me aprofundar nesse assunto, porque precisamos falar sobre isso. Precisamos falar o quanto dói essa porta estreita. Mas é por lá que a gente tem que passar. Essa porta estreita somos para nós. Nós não queremos passar pela porta larga. Caminho largo não é caminho pra gente. A gente precisa discernir essa porta. Como discernir? A gente já vai falar sobre isso, mas antes a gente vai para Ezequiel. Declarar que é a passagem da nossa campanha. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos suplicando e buscando, porque o Senhor possa intervir na nossa vida. A gente usa essa palavra como base do que o Senhor pode fazer. Nós queremos declarar que o Senhor que Ele é bem-vindo aqui. Ele é bem-vindo na nossa vida. Ele pode ficar à vontade para pegar tudo que estava seco e sequíssimo na nossa vida, sem sombra de esperança, e fazer com que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser nessa vida. Ele vai ficar à vontade, porque às vezes a gente não consegue nem imaginar. Aquilo que a gente escreveu talvez não seja nem de perto o que Deus queira de fato pra gente. Porque é tão diferente o que Ele deseja, que a gente nunca se submeteu nem perto a isso. A gente nunca teve num cenário que Deus quer levar a gente. Então é difícil imaginar o que Ele tem pra gente. Mas é lindo. Eu sei que é lindo. É maravilhoso o que Ele tem pra gente. Porque é isso que Ele promete. São tempos difíceis, mas é pra gente amadurecer. É tempos de dor, mas é pra gente crescer. Tem uma música que fala assim... É que você sobe quando desce. Quando a gente dobra os joelhos, a gente vai lá pro céu. Quando a gente se prostra, coloca a cara no chão, a gente vai, acessa o céu. Acessa tudo que é de mais lindo nesse mundo. A gente só vai acessar a verdadeira prosperidade que foi desenhada pra gente com a cara no chão. Olha que loucura. É que você sobe quando desce. Tem uma música também que fala assim... Ai, não vou lembrar. Mas eu vou colocar... Acho que já até mandei ela no grupo. Ai, não vou lembrar agora, gente. Mas eu vou deixar lá no grupo a música que eu vou
tô falando sobre ela, que também tem esse cenário de parece uma coisa, mas é outra, sabe? Que a gente fazendo uma coisa leva a outra. E Deus, ele é enigmático. Gente, é mágico. É mágico. É algo que a gente realmente não pode ver, não pode acessar, não pode tocar. Mas a gente pode acessar. A gente tem acesso. Quando Jesus morreu por nós, a gente teve acesso. A gente tem esse acesso livremente. Você pode buscar o Senhor onde você estiver. Você tem noção? Você está dentro de um banheiro, você está dentro de um ônibus, você está dentro de um... Você tem acesso ao Senhor. Não vamos desanimar, mulheres. Não vamos desanimar. Anime-se. Aqui na minha cidade hoje está um dia... Não gosto de falar feio, mas está um dia triste. Então, tá aquele dia cinza, chuvoso. Parece que dá uma vontade de, né? Dá uma vontade de ficar se lamentando, ficar sofrendo, não sei, mas parece que o cinza, esse cenário mais chuvoso, nos leva a pensar, né? Em pensamentos mais, não sei, talvez a palavra certa não seria essa, mas depressivos. Mas precisamos vencer tudo isso, meninas. Precisamos vencer todos esses cenários. Nenhuma atmosfera negativa pode entrar e mudar o que está aqui dentro, o que estamos alimentando. Entende? Vamos para Ezequiel, declarar mais um dia e ficar firmes no propósito. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E eu cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém. Vamos para Mateus. A palavra do dia. Deus me levou. Eu estava lendo o capítulo 7, né, gente? Então eu grifei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. À medida que usarem, também será usado para medir vocês. Lembra que eu falei para vocês em algum desses vídeos sobre a lei da semeadura, né? Gente, o que acontece? A gente planta algo e vai colher esse algo. Não tem como você falar: ai, todo mundo fala da minha vida, ai meu Deus, é impressionante como gostam de falar de mim. Mas e a sua língua, como é que tá? Será possível que só as pessoas que falam de você? Será que você não vai ter que tomar? Porque às vezes é tão natural pra você falar de todo mundo que você não percebeu que é da sua natureza comentar o tempo inteiro como está a vida das pessoas. Então, às vezes, você vai precisar, primeiro, repensar, tomar cuidado, olhar. Será que eu fico falando de todo mundo? Ai, Deus, eu não tinha percebido que eu falava tanto das pessoas. Às vezes isso está acontecendo com você. E se não estiver, toma mais cautela, porque às vezes a gente se pega comentando, se pega julgando. Julgamento não é falar do fato que aconteceu, de fato. Algo aconteceu e você está falando: olha, por exemplo, você vai chegar pro seu marido: a fulana de tal acabou de bater no carro na rua tal. Você acredita? Você está falando de um fato que acabou de acontecer. Você não está julgando, você não está comentando, você está falando de algo que aconteceu. É diferente quando você está falando da vida da outra pessoa desta forma. Uma coisa é: você acredita que aquela fulana de tal estava em alta velocidade, parecia que estava até no celular, e bateu o carro no outro lá e... nossa, foi horrível. Você tinha que ver. Ai, nossa, a cara dela tá com uma roupa. Você não tem noção. Eu vi ali que ela tava em outra esfera. Não tava nem prestando atenção. Olha a diferença. Você julgou, você comentou, você palpitou e você ainda insinuou o que ela tava fazendo que você nem viu direito. É diferente, vocês perceberam? É possível comentar sem julgar. É possível falar sem julgar. Sem criar uma opinião de como você fosse superior sobre algo. Você não é superior a nada. A ninguém. Em Deus não somos. Quem é Ele?
Então, é sobre isso. A gente tomar cuidado com a forma de falar, para que não seja da mesma forma conosco. Porque pode ter certeza, do mesmo jeitinho que você falar de alguém, já estão falando de você. Já estão falando da mesma esfera, no mesmo sentido. Que você falar de alguém, que você ficar comentando da vida dos outros o tempo inteiro. Por isso que eu falei pra vocês, tomar cuidado com as 5 pessoas que vocês mais convivem, seguem, compartilham. Por quê? Gente, não tem necessidade de ficar se alimentando da vida dos outros. Pra quê? A não ser que seja pra pessoa. A pessoa tem tanto a te oferecer de conhecimento, de Deus, de te levar pra outro nível de vida, que aí eu tenho, nossa, dá prazer de seguir pessoas assim. Mas toma cuidado, que se for só pra ver a vida do outro, larga a mão. E se for da família, gente, sabe, não tem necessidade. Não tem, para de ver. Se for, sabe, você sabe do que eu tô falando. Deus vai te dar discernimento, você vai saber o que ver, o que não ver, o que assistir, o que se alimentar e o que não se alimentar. Você não tem tempo pra perder. Sabe qual que é a moeda de troca? A maior moeda de troca que a gente tem pra oferecer pro mundo? O nosso tempo. É o nosso tempo. Cuidado com o que você tá trocando o seu tempo. É valioso. Você poderia estar fazendo dinheiro, você poderia estar fazendo ouro com o seu tempo. Mas você não está... Você tá se desvalorizando num nível que você não tem noção. Você tá falando assim, eu não vale nada, não valho nada, não valho nada. Minha vida não vale nada. É a mesma coisa. Eu não tenho tempo, gente, eu não tenho nem que eu queira. Eu tô acordando 3 e pouco da manhã, não volto a dormir e ainda não dá tempo de fazer tudo que eu gostaria. Não dá tempo, é tanta coisa. Tem tanta coisa pendente na minha vida que eu não estou conseguindo resolver. Quem dirá se eu parar pra ficar fazendo assim, ó. Não dá, se ocupa. Se ocupa que você vai ver se Deus não vai trabalhar. Gente, outra coisa que me fez pensar aqui, Deus não chama desocupado. Ele foi lá chamar Davi, só um exemplo aqui que me veio na cabeça. Ele foi lá chamar Davi lá que tava lá cuidando das ovelhas do pai dele, né? Os irmãos tudo lá, prostrado, achando que um deles ia ser rei. Falou, não é nenhum de vocês. Tem mais alguém? Tem. Vou chamar o Davi que tava lá, tá, é você mesmo. Davi tava fazendo o quê? Tava ocupado, trabalhando lá com as ovelhas. Depois ele falou, nomeou rei. Falou, olha, você é o próximo rei. Ok, beleza. O que ele voltou a fazer? Voltou a cuidar das ovelhas. Falou, legal, eu vou ser rei um dia. Ótimo, maravilha, muito legal. E não é por isso que eu tô sendo rei um dia que eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo, que não é hoje. Então, às vezes, você recebe aí promessa na igreja, né, nos lugares que você frequenta, você tem promessa de Deus, mas você tá esperando. Quando será que é? Será que é hoje que Deus vai agir? Será que é hoje? Não foi hoje. Será que é amanhã? Talvez seja amanhã. Olha, amanhã é um belo dia pra Deus agir na minha vida. Mas o que você está fazendo pra que esse cenário mude? Deus não chama a gente desocupada. Deus não chama quem tá aqui, ó. Deus, olha a vida dela, Deus. Eu queria isso aqui. Eu queria este cenário pra minha vida. Deus, é isso aqui que eu quero. O que você tá fazendo pra ter esse cenário? Deus quer te dar. Deus quer te dar carrão, Deus quer te dar casona, Deus quer te dar uma família enorme. Deus quer tudo que você sonha, Deus quer te dar. Mas primeiro você precisa de tratamento pra receber tudo isso aí. Porque se você não tiver pronta pra receber tudo isso aqui, você vai se destruir e vai direto ao inferno. Você vai direto lá pra baixo, se você tiver tudo que você quer. Porque claramente você não está preparada, você não está ocupada com as coisas certas pra ser tratada por Deus, pra ser amadurecida, pra receber coisa grande. É assim que funciona, é assim que a banda toca. Mas se a gente não tiver madura a ponto de receber bênção de Deus, ele vai tratar a gente até a gente, já que você quer tanto isso aqui, então precisa de tratamento, precisa de amadurecimento, precisa de fogo pra virar diamante, como eu falei pra vocês. Então, vamos pensar em como tá nosso... Eu não vou nem falar do restante dessa passagem, pode ser ficar pra amanhã isso aqui. Esse 7 de Mateus 7 aqui, dá pra gente se aprofundar bem nisso aqui. Eu vou falar só sobre essa questão aqui, que já foi suficiente pra esse vídeo. Julgamento. Cuidado com a sua língua, cuidado com o que você planta, cuidado com o que você tá colhendo na sua vida, porque as nossas palavras, vocês sabem, eu já até falei sobre isso aqui, mas hoje veio com outro sentido, né, pra nossa vida. E é assim que Deus fala, né, gente? A gente poderia ficar estudando todos os dias o mesmo versículo que o Senhor ia se manifestar de formas diferentes. A cada dia um novo cenário, a cada dia um novo cenário. A cada uma de vocês um novo cenário. Cada coisa que eu falei aqui, eu não, o próprio Senhor falou aqui. Eu tenho certeza que o Senhor se manifestou no coração de cada uma de um jeito específico. E é assim que Ele faz. É assim que é a palavra. Ela é viva, vivíssima, única. Igual a nossa digital, sabe? Igual a nossa digital, que cada um tem uma. A palavra se manifesta assim. Para cada um, ela se manifesta de um jeito.
É lindo, não é? É lindo. É por isso que se você for pegar todo esse vídeo que eu falei, tudo que eu falei, você vai lá nas suas redes sociais e vai falar sobre o mesmo assunto. Você vai falar de outro jeito. As mesmas coisas, você vai falar de outro jeito. Você vai alcançar outras pessoas, porque elas vão se identificar com você. São outras pessoas que vão se identificar com você, que são outras pessoas que se identificam comigo. E é por isso que a palavra é linda. Ela é para todos. Ela é maravilhosa. E ela precisa ser compartilhada, semeada. O que você recebeu aqui não pode paralisar em você. Você tem que transbordar. Se Deus tocou intimamente seu coração, você precisa transbordar, você precisa falar, você precisa digitar, você precisa se comunicar. São vidas que você precisa salvar. São vidas. Alguma coisa para Deus você precisa fazer. E quando você planta essa semente no reino, você pode ter certeza que Deus vai pagar. Já falei isso pra vocês. Deus paga bem. Deus paga bem. Não tem ninguém nesse mundo que pague tão bem quanto o Senhor. Ele vai tratar com todas as suas necessidades, porque Ele sabe bem o que você precisa. Então, quando você trabalha para Ele, você está criando, ali, horários para Deus. Daqui a pouco Ele vai pegar a sua fichinha. Eu trabalho tudo isso, vamos acertar isso aqui. É assim que funciona. Com Deus você não fica, sabe, não tem nada pendente. Ele vai te pagar, já falo, sempre falo isso. Ele te paga por cada água de coração que você dá. É assim que funciona. Faça tudo por amor, de coração. Deus é maravilhoso. Ai, gente, eu sou apaixonada. Eu tô aqui por amor a Ele. Eu tô aqui porque eu amo tanto o Senhor. Eu sei que Ele vai vir me salvar. Eu sei que Ele vai vir me buscar. Eu sei que Ele vai vir tocar na minha casa e que eu serei extremamente abençoada. Eu sei. As coisas ainda não aconteceram, as promessas ainda não se cumpriram, mas eu sei que eu tenho uma promessa e é nela que eu me sustento todos os dias, mesmo que meu cenário não seja favorável. Pelo contrário, o meu cenário, como eu disse lá no começo desse vídeo, seja totalmente oposto. Meu cenário parece que tá assim, parece que o barco vai afundar de um jeito, mas o que me sustenta, o que me mantém firme, aqui inclusive, é a promessa. É saber que eu tenho uma palavra. Eu sei que o Senhor vai chegar. E não tem... Gente, eu não vou morrer enquanto não se cumprir. Eu sei disso. Eu vivo em paz, porque enquanto eu não viver toda a prosperidade que o Senhor disse que eu vou viver, todas as promessas que o Senhor disse que eu vou viver, nada vai acontecer com a minha vida e com a minha família. Eu creio. Eu sou abençoada pelo Senhor. Eu recebo todas essas bênçãos que Ele fala. Ele fala, gente, vocês não vão acontecer tudo. Não vai acontecer, Senhor? Tá bom, não quero tudo. Tudo que é meu por direito, eu quero. Eu sou exigente, gente. Eu falo pra Deus, eu não me sustento, eu não me contento com pouco. Eu não me contento com pouco se eu sei que eu tenho direito a mais, eu quero mais. Se eu sei que eu quero tudo. Pode colocar tudo aí que eu tenho direito na minha lista que eu quero. Mas me prepara pra isso, pra que eu seja firme e fiel ao Senhor até o fim. Porque eu não quero me afastar. Pode me tirar tudo. Mas me afastar do Senhor é uma coisa que Deus me livre, literalmente Deus me livre, porque com Ele nós temos tudo o que precisamos, com Ele não há falta, com Ele não há falta, não sobra em alguns aspectos da nossa vida, em alguns cenários, pode ser que é o nosso vale, não vai sobrar, mas faltar não vai. E é nisso que eu creio, é por isso que eu estou aqui. Eu espero que essa palavra tenha te edificado, que o Senhor tenha tocado no seu coração intimamente nesta manhã, neste dia, e que você seja abençoada, firme no propósito. Eu falo e vou falar de novo. Qualquer coisa, você pode entrar em contato, pedir oração, se abrir, comentar. Se manifesta, minha irmã, se manifesta. Nós estamos aqui unidas no mesmo propósito. Agora vamos ficar com a oração da nossa irmã Margarida. Senhor Deus, nosso Pai, hoje nos derramamos diante de Ti como mulheres quebradas, cansadas, clamando em desespero. Há momentos em que sentimos que o Senhor está longe, que Te escondes no tempo da nossa angústia, mas ainda assim Te chamamos. Vem, ó Deus, levanta-te em nosso favor. Olha para cada mulher aqui que está sofrendo em silêncio, para aquela que foi injustiçada, abandonada, traída, para aquela que é oprimida por pensamentos, pesadelos
e lutas invisíveis. Senhor, Tu és o defensor dos indefesos, Tu ouves o gemido dos necessitados, Tu vês cada lágrima que escorre quando ninguém mais está olhando. Não te cales diante da dor das tuas filhas, não fiques em silêncio diante da opressão, da solidão, do medo. Ergue-te como juiz justo, como Pai amoroso, como Deus de guerra. Toca nos corações que estão à beira de desistir. Sopra teu ânimo sobre as que estão prostradas. Mostra que o Senhor não esquece dos que clamam, mesmo que o mal parece vencer, mesmo que os ímpios pareçam prosperar. Hoje, com fé, declaramos: Tu ouves o nosso clamor, Tu nos animas, Tu vês e Tu virás. Renova o fôlego de cada mulher que já perdeu a força. Abraça a alma que grita em silêncio. Defende as que ninguém defende. Sustenta quem está perturbada por um fio, porque Tu és Deus, Deus presente no sofrimento. E nós não vamos soltar a Tua mão, ainda que tudo diga o contrário. Nós confiamos em Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por cada uma de nós, Pai. Obrigada por o Senhor nos capacitar. Obrigada por o Senhor nos ajudar até aqui. Senhor, nos cubra com o Teu sangue. Blinda a nossa mente. Blinda a nossa mente, Pai. Blinda o nosso coração. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.